Olá, tudo bem? Hoje vamos aprender a conferência B20, a intuição. Sejam todos bem-vindos. A intuição é o veículo de expressão da consciência, ou seja, da parte divina. Pode ser desenvolvida vocalizando a vogal O ou O, tanto faz, prolongada. E estando concentrados em nosso coração, ou seja, no quarto chakra. Os demais sentidos podem ser usados pelo ego. A intuição, ao contrário, não pode ser usada pelo ego. Então, a princípio, foi ensinado uma certa vogal para despertar, por exemplo, outras faculdades, clarividência. As escolas pseudo-esotéricas, o que mais ensinam em termos de faculdades é o despertar da clarividência, mantralizando certa vogal. Acontece que o mestre Rabulu, ele começou a perceber que os estudantes do conhecimento estavam cometendo sérios erros devido ao fato do desenvolvimento dessas outras faculdades. Justamente porque o nosso ego, passa a se utilizar dessas faculdades. Ou seja, começamos a querer nos beneficiar dessas faculdades e com isto cometemos grandes erros, graves erros. A ponto de atualmente só se ensinar em termos de vocalização, apenas a vocalização da letra O, da intuição. Temos que ter cuidado para não confundir a intuição com o que a gente normalmente chama de coraçonada. Então, acontece muito entre os namorados, por exemplo. A intuição é um aviso primitivo. A intuição é certeza sobre algo de bom ou de mal, sobre qualquer coisa que está sendo nos avisado com antecipação. Quando se anda dormido por aí, não se põe atenção aos avisos intuitivos. E por isso acontecem os fracassos em nossas vidas. As mulheres são mais intuitivas porque os homens, porque raciocinam menos. As mulheres são mais emoção, mais emotivas. E também porque o fato da mulher estar atualmente menos degenerada do que o homem. Então o homem está mais degenerado e se percebe isso numa simples relação sexual. O homem, como fazem os galos, rapidinho chega ao orgasmo, rapidinho perde suas energias. O homem comum, que não cuida de suas energias, logo as perde. A mulher já consegue ficar mais tempo sem chegar ao orgasmo, sem atingir rapidamente o orgasmo, porque a mulher está menos degenerada. A intuição nunca se equivoca. Serve para livrar-nos de muitos perigos e muitas vezes para livrar muitas pessoas.
A intuição não pode ter nada de negativo, tudo nela é positivo, porque é a manifestação da essência mesmo. Quando se mantraliza a letra O, se deve imaginar o chakra do coração que está girando no sentido das agulhas do relógio, ou seja, no sentido horário. Este chakra é uma flor de lótus de 12 pétalas que está girando com várias cores. Então podemos imaginar, podemos e devemos usar a imaginação também, imaginando essa flor de lótus ou simplesmente um disco colorido girando positivamente. Ainda que a vocalização da letra O ajude a despertar a intuição, o que verdadeiramente logra a sua manifestação é a prática dos 3 fatores. Quem mantraliza o O e trabalha com os 3 fatores desenvolve mais rapidamente a intuição. Então a intuição, ela se desenvolverá plenamente com o uso dos 3 fatores, ou seja, abrindo o chakra do coração. Então, é com os 3 fatores, com a morte, quando o fogo chegar a essas alturas, então ali acontece o despertar da intuição, gradativamente. Então, é um processo muito mais efetivo do que simplesmente a vocalização. Por meio da intuição, os mestres nos avisam. E se atendemos a este aviso, cada um pode fazer o que deve. Quando recebe um aviso intuitivo, não se deve raciocinar, nem duvidar. Simplesmente proceder e atuar sem pensar. A intuição é saber sem pensar. Porque aí não entra o ego. Se entra o ego, dana tudo, danifica tudo. Então, se colocamos a dúvida, uma vez recebido uma informação intuitiva, uma ordem intuitiva, devemos operá-la imediatamente, sem duvidar. Se colocamos a dúvida, é o ego atuando e desperdiça aquele aviso que as hierarquias, que o nosso Pai, que nossa Mãe Divina querem nos dar. O ego não pode usar a intuição. Então, quando se descarta a mente, o raciocínio, entra a funcionar a intuição. A mente se descarta quando não se pensa. Então se percebe o centro do coração, ou seja, a intuição. Quando a gente está atento em nosso coração, por exemplo, sem pensar em nada, a melhor forma de pensar é não pensar e estar atento em nosso coração, então podemos receber mais e mais informações intuitivas. A intuição ajuda tanto no mundo físico como nos mundos internos, nos quais nos falam por meio de símbolos e números. Com a intuição se pode interpretar qualquer imagem que se nos apresente. Ajuda a compreender mais profundamente nossos defeitos psicológicos e poder investigar mais facilmente as coisas por puro golpe intuitivo. Para desenvolvê-la vocalizando,
Então, deveremos vocalizar 20 minutos diários já são suficientes. O melhor é fazê-lo em voz alta, de forma contínua e sempre diariamente, sempre com persistência. Não conseguiremos desenvolver a intuição através da vocalização, vocalizando dia sim, dia não, outro dia também não. Tem que haver persistência. O que realmente serve nesses estudos é a prática. E principalmente a prática dos 3 fatores. Se nós vamos desenvolver a intuição através dos 3 fatores, então essa prática da vocalização é meio que não é meio ineficiente, porque o eficiente mesmo é desenvolvê-la com os 3 fatores. Então, por exemplo, uma pessoa ela vai para casa sempre pelo mesmo lugar, naturalmente, geralmente pelo aquela rota mais curta, para a gente, claro, chegar mais cedo em casa. Mas num certo dia vem um aviso intuitivo. Não vá por ali, porque poderá acontecer alguma coisa. Então a gente pressente alguma coisa que o nosso Pai, a nossa Mãe Divina está tentando nos avisar. Como nós atuamos mecanicamente e sempre colocamos a razão acima de tudo, não vou por aquele lugar e acabamos assaltados. Então, quando estamos com um peso em nosso coração, um coração apertado, por exemplo, pressentindo alguma coisa, então se deve atuar, se deve obedecer, não raciocinar, não colocar a dúvida. E hoje eu vou mudar de rota ou vou de lotação de ônibus. Pela intuição, por exemplo, um general, ele sabe onde posicionar o seu exército. Então a intuição, ela realmente pode nos ajudar, nos beneficiar bastante em nosso caminho esotérico. Como no exemplo que foi dado ali, que nos mundos internos recebemos muitas simbologias, numerologia, então podemos saber interpretar aquelas mensagens, interpretar os sonhos através da intuição. Antigamente, existiam conferências no conhecimento de si mesmo, sobre numerologia, sobre cabala, e tudo isso foi retirado pelo mestre, porque desenvolvendo a intuição, não precisamos de mais e mais teorias, não precisamos estudar o livro dos sonhos, ensinar a aprender, não precisamos estudar um batalhão de livros. O que interessa realmente é a prática e despertar essas nossas faculdades através da morte, através da alquimia sexual e através do sacrifício pela humanidade. Podemos nos livrar de acidentes,
aquelas mensagens, aqueles desenhos bonitos que são colocados pelas naves extraterrestres em trigais, em campos de trigo, de arroz, etc., que tem acontecido muito no mundo. Se tivéssemos a intuição, saberíamos qual a mensagem que os extraterrestres querem passar para nós. A gente vê aqueles desenhos, aquelas simbologias bonitas, mas não sabe interpretar. E eles querem nos dar uma mensagem e não sabemos ler. Da mesma forma, os hieróglifos egípcios, etc., etc., tudo poderíamos compreender, nos ajudaria muito na interpretação se tivéssemos essa faculdade desenvolvida. Bom, hoje ficamos então por aqui. Um abraço a todos e até a próxima conferência. Tchau, agradeço.